Gurias, lembrando que essa aula é breve, mas é forte. Então, vai ser curtinha, mas se vocês estiverem aqui por inteiras, vocês vão absorver muito do que está sendo passado, vai ser passado, tá? Então, vamos começar. O que é o apego à dor? A Tamires, agora, antes da gente começar a gravar, trouxe uma visão, né, de que é o apego aos dramas, apego a estar sempre reclamando, ou falando para as pessoas, contando uma história triste. Mas o apegador pode ir bem além disso, tá? Ele pode se manifestar naquele lado que a gente tem, que a gente tenta esconder que ele existe, mas que na verdade ele existe em um grau em cada pessoa. Algumas têm esse grau mais elevado, obviamente, outras têm menos, mas todo mundo tem isso. Assim como a gente tem várias emoções e sentimentos, a gente tem esse lado meio sadomasoquista também dentro da gente. E ele se manifesta em alguns momentos em que a gente, às vezes, sem ter consciência, a gente curte estar na dor. A gente gosta da experiência de estar na dor. Então, a gente, nesses momentos, pode até ganhar um estímulo através da dor. Vou dar um pequeno exemplo aqui só para contextualizar. Quando a gente se motiva quando alguém não gosta da gente ou critica a gente. Não sei se vocês já viveram isso, mas sei lá, alguém criticou vocês ou falou que vocês são isso, são aquilo, são aquele outro, e aquilo ali empoderou vocês a ser uma pessoa melhor. Empoderou vocês a conseguir o que a pessoa talvez disse que vocês não conseguiriam. Isso também é uma forma de você estar apegada à dor, porque você precisou sentir essa dor para ter uma motivação a mais. Então, esse lado, ele pode também se manifestar quando a gente fica em um relacionamento com um ficante ou com um namorado, seja lá que tipo de relacionamento, às vezes até de amizade, que a pessoa não nos dá atenção, não se importa com a gente, que a gente não tem uma troca recíproca, mas ainda assim a gente mantém aquela pessoa ali por perto. É como se de forma inconsciente a gente gostasse de sentir isso que a pessoa nos gera, né? A pessoa está trazendo ali vamos pegar essa coisa da atenção. A pessoa está ali, não te respondendo, não interagindo com o que é importante para ti, e tu ainda permanece nesse relacionamento, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes anos a pessoa permanece, mesmo sabendo que aquilo ali não está te dando o retorno que tu quer. Mesmo tu estando constantemente desconfortável em não estar recebendo o que tu merece, né? O que tu visa para aquela relação, mas ainda assim tu não consegue te posicionar e dizer não, isso não é para mim, eu não vou. Tem um apego à dor aí, um apego a essas emoções mais desconfortáveis ou negativas, ou essas emoções que não são boas de sentir, que são mais densas, mas que a gente ainda assim, por algum motivo, escolhe estar sentindo todos os dias ou toda semana, enfim. O apego à dor também pode se manifestar quando a gente se apega a pensamentos, experiências. Só um pouquinho, gente, que alguém entrou, desculpe. Então, pode se manifestar também quando a gente se apega a esses pensamentos e experiências do passado. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre relembrando o que já aconteceu no passado? Lembrando, às vezes até lembrando de uma forma assim, ó. Ai, era tão bom, sabe? Era tão bom viver aquilo, só que na verdade nem era tanto. E a pessoa fica presa nessa densidade do passado, relembrando e relembrando. E às vezes essa pessoa pode trazer memórias que não são boas. E ela fica repassando aquelas memórias como se ela fosse, talvez, uma tentativa de consertar, mas como se ela estivesse conversando com alguém, refazendo a história. Ou seja, ela está apegada naquela emoção negativa que ela sentiu. Vamos pegar um exemplo mais claro para ficar mais claro para vocês. Houve uma briga com uma pessoa há 3 anos atrás. Há 3 anos, e aí essa emoção dessa briga continua vindo, e a pessoa continua relembrando essa briga ainda, e ela fala mentalmente com essa pessoa como se ela fosse corrigir o que aconteceu ou o que ela sentiu. Isso também é um apego à dor. Isso também é uma forma da gente se manter
nesse desconforto que, de alguma forma, a gente tem um ganho, mesmo que a gente não perceba, que a gente curte estar ali naquele momento doloroso. E muitas vezes também, isso quando está em grau mais elevado, quando esse apego é muito elevado, pode se tornar uma coisa obsessiva, trazendo pensamentos obsessivos, pensamentos de rancor, de ressentimentos ligados a algo do passado, e a pessoa não consegue se desvencilhar disso. Quem levantou a mão? Alguém falou no chat, né? Gurias, desculpem, porque eu não consigo ver, porque eu tô com a minha folha. Quer que eu fale ideia? Por favor, Tamires, quando alguém falar, tu me fala. A Rita falou, pode usar eu e o Van, eu sempre falo dele. Depois eu vou abrir um espaço e aí quem quiser falar pode falar, e aí tu traz. Eu vou trazer exemplos também, tá, gurias? Mas aí vocês vão trazendo os de vocês para a gente contextualizar mais. Vamos ver o que mais. Apego à dor é também quando a gente enxerga um trauma, a gente sabe que a gente viveu algum trauma e a gente opta por negar que isso aconteceu, ou a gente julga ele, ao invés de se propor a olhar de frente para ele resolver. De alguma forma, a gente ganha algo não resolvendo essa dor. A gente ganha algo relembrando essa dor. Por mais triste que seja, por mais traumático que seja. Vou dar um exemplo, e aí já linko também com o que a Tamires falou no início. Uma pessoa que foi assaltada. E aí ela vai passar 3 meses da vida dela relembrando esse assalto e falando para todo mundo que ela foi assaltada. De alguma forma, tem um apego à dor, a esse sentimento que foi gerado ali e que ela não consegue se desvencilhar porque ela está apegada. Eu dei um exemplo simples para vocês poderem entender, mas isso acontece muito. Outra forma de apego à dor é quando a gente escolhe, e essa aqui muita gente vai se identificar, quando a gente escolhe a procrastinação e o conflito mental que vem junto com ela, ao invés da gente escolher a vida que está nos chamando. Porque a vida está sempre nos chamando. Eu acho que uma das coisas que eu mais falo em todos os cursos, em todas as aulas, é que a vida está nos chamando para o presente, né? Para a gente se movimentar, para a gente ir em direção ao que a gente deseja, ou até mesmo para a gente se acolher, seja o que for que se apresente no presente, que ela está nos chamando, e a gente não faz. A gente fica procrastinando e presas nesses pensamentos que a procrastinação gera, porque a procrastinação ela nunca vem sozinha. Ela muitas vezes vem dos próprios pensamentos que a gente não está conseguindo lidar, das emoções que a gente está sentindo, e aí por isso a gente paralisa, né? Procrastina, fica ali sem gerar movimento. A gente já falou na aula de procrastinação sobre isso, e na aula de dar e receber também a gente falou um pouco sobre isso. Então, esse lugar que a gente permanece quando a gente está evitando fazer algo, também é um apego à dor. Eu prefiro estar no meu desconforto, confortável, com as minhas memórias, com as minhas lembranças, com a minha confusão mental, do que fazer um movimento de fato. Então, alguma coisa essa pessoa ganha com esse não movimento ou com essa procrastinação. Então, infelizmente, uma parte de nós, e eu acho que isso se manifesta em praticamente todo mundo vivo aqui na Terra, é claro que em graus diferentes, né, como a gente já falou, mas uma parte de nós prefere a dor do conhecido do que enfrentar algo desconhecido. E na maioria das vezes isso é de forma inconsciente, né? A gente não percebe que isso está acontecendo, a gente não percebe que a gente está apegado à dor. Eu vou citar um exemplo meu real, assim, atual, para vocês entenderem daqui a pouco como que isso pode estar funcionando e vocês conseguirem integrar não, levar para a vida de vocês, assim, ver de forma real no dia a dia de vocês onde isso pode estar acontecendo. Então, algumas vezes, a gente está tão acostumada a sentir essa dor que parar de sentir pode nos trazer uma sensação de morte, mesmo que seja inconsciente. Lembrem como a mente funciona. A gente já falou sobre isso em várias aulas. Então, para a tua mente, é uma sensação de que algo vai morrer dentro dela, e realmente vai, né? Porque tu está apegada
alguma coisa, e quando tu vai desapegar disso, é como se aquilo deixasse, na verdade deixa, né? Deixa de existir, isso deixa de existir, e para tua mente é algo totalmente diferente, porque ela já está acostumada. Lembrem que a mente trabalha sempre no passado. Ela quer sempre buscar algo no passado. Isso é a maneira com que ela funciona, com que a gente funciona. Então, a gente não percebe e a gente opta por ficar repetidamente vivendo essas dores. E a gente não percebe que quando a gente vive nesses ciclos apegadas a essas dores, a gente também vai morrendo aos poucos. É pior do que sentir a dor do vazio, da morte, de deixar isso ir, porque a gente vai morrendo aos poucos todos os dias, deixando de viver a vida, deixando de nutrir as coisas boas, deixando de cuidar de si, porque essa dor vai crescendo e se a gente dá foco para ela, ela vai crescendo cada vez mais. Então é como se a gente estivesse optando por nutrir a dor, ao invés de nutrir o novo, que vai trazer outras coisas diferentes do que a gente já conhece. Sim, vai ser totalmente diferente, mas ainda assim vai ser o oposto da dor, né? Sempre é o oposto. Lembra que eu sempre falo para vocês, a mudança, quando ela é feita de forma consciente, integrada com a essência, é sempre para melhor. E às vezes pode parecer que não é, mas ela é, sempre é. E às vezes, até eu andei conversando isso com a Tamires esses dias por telefone, a gente estava falando que às vezes ela pode parecer que é pior, né? Nos nossos olhos parece que a gente está voltando, dando uns passos atrás, mas na verdade não. É sempre para frente quando a gente está conectada com a gente, quando a gente está fazendo os movimentos que tem que fazer. Então, como que a gente pode... Antes de falar isso, eu vou dar o meu exemplo. Daí depois eu contextualizo como que a gente pode fazer para liberar isso. O meu exemplo, gente, ele é muito real, tá? Eu virei vegetariana em 2016, quando eu comecei a parar de comer carne. E eu virei vegana em 2019, 2018, eu acho. Ou início de 2018, final de 2017, já não lembro exatamente. E desde então, eu tenho uma alimentação que, obviamente, não como carne, não como nada disso, mas há 3 meses, desde junho, eu voltei a comer doces que têm derivados de animal. Então, bolo que tem ovo, raramente comi, acho que umas 2 vezes, mas comi. Leite condensado, coisas assim. E o meu corpo, obviamente, são, sei lá, quantos anos aí sem comer essas coisas, ele não se sente bem. Eu acho que nenhum corpo se sente bem. Quando a gente se conhece mais e se alimenta bem, a gente percebe que esses alimentos não dão match com o nosso corpo. Mas, enfim, para mim, é um processo muito doloroso, porque me causa dores no corpo, no estômago, no intestino. Eu sinto que meu cabelo cai mais, eu sinto mais cansaço. Então, é um processo de dor físico que eu sinto quando eu como essas coisas, e eu como desde junho, não bem desde junho, mas talvez desde o final de junho, eu como todos os finais de semana. Às vezes sexta, sábado e domingo, às vezes só sábado e domingo. Mas ainda assim, pensa, são 7 dias na semana, 3 deles eu como muito açúcar, muito leite condensado, muito brigadeiro, enfim. E o meu corpo, ele não reage bem. E com isso, quem não reage bem também é a minha mente, porque o açúcar, ele causa confusão mental. Eu vou falar isso até no curso, explicar para vocês, o nosso intestino, ele secreta hormônios. E quando a gente se alimenta mal, ele deixa de secretar alguns hormônios ou não secreta na quantidade que a gente precisa. E aí isso causa, claro, isso está diretamente ligado a como a gente vai pensar, a forma que a gente pensa. Então, a minha mente fica completamente confusa. Eu perco o controle dos meus pensamentos, que eu luto tanto para... Não gosto dessa palavra, mas que eu me dedico tanto para conseguir ter esse controle através de muita meditação, através de yoga, enfim, várias práticas. E aí, quando eu como o açúcar, a minha mente entra nesse processo de dor também. Meus pensamentos vão muito mais lá para baixo. Fico muito mais conectada ao negativo.
E, por consequência, meu emocional também vai lá no dedinho do pé. Então, comer esse tipo de alimento, para mim, é um processo de dor. E ainda assim, eu não consigo deixar. Que horror essa frase. Vamos usar ela no passado. Eu não conseguia deixar de comer. Então, eu me proponho. Eu vou parar de comer a partir de hoje. Então, hoje é domingo, hoje eu vou comprar 2 potes do negócio, vou comer tudo e segunda-feira eu não vou mais comer. Chega na próxima sexta ou no próximo sábado e eu vou lá e compro de novo e como de novo. Então, olha esse apego à dor. Acho que com esse exemplo vocês vão ter mais clareza, né? Espero que estejam entendendo, mas é um apego tão profundo à dor que eu não consigo deixar de comer a substância, de me nutrir com essa dor. E aí que a gente precisa olhar onde é que isso está se manifestando na nossa vida, né? Levem para a vida de vocês. Onde será que vocês podem estar vivendo esse apego à dor? Será que é na relação com a mãe, com o pai? Será que é através da alimentação? Será que é onde que pode estar sendo nutrido por vocês esse apego à dor? Então, ainda que eu saiba de forma consciente que a minha mente fica confusa, que meu corpo não gosta, meu corpo claramente me diz, acho que quando eu pego o potinho de doce, meu estômago, só de olhar o potinho, ele já começa a ter um negócio assim. Então, toda a minha harmonia do meu corpo, minha mente, fica me dizendo assim, não, para, por favor, tu tá nos matando. Eles não querem essa dor dentro deles, mas eu, através do meu apego, vou lá e me nutro dessa dor. E aí, olha como é que conecta muito isso. Quando eu faço isso, eu deixo para fazer, eu deixo para comer no final do dia. Porque eu já sei que nesse que vai ser o período em que eu vou ficar mais, tipo assim, sem vontade de nada. Porque eu já sei que isso não me faz bem. Então, já que eu tô apegada à dor e eu vou ter que administrar essa dor na minha vida, porque eu não estou pronta e disposta, na verdade, eu não vou nem usar a palavra pronta, que eu não estou disposta a tirar isso da minha vida, né? Porque eu quero, mas não quero, fica essa confusão. Eu vou colocar ela num lugar, num momento que eu já sei que eu não vou fazer nada, pelo menos eu vou ficar lá vivendo essa dor no final do dia. Então, onde que vocês estão vivendo essa dor? Em que lugares da vida de vocês estão escolhendo essa baixa de energia, essa tristeza? Né? Tô dando o meu exemplo, né? Porque o que o açúcar me causa? É um misto, uma oscilação, são picos de ansiedade que eu nem sinto normalmente se eu não como. É uma coisa que eu não sinto há muitos anos, então são picos de ansiedade, depois euforia, e a tristeza é aquela baixa de energia por causa do pico da glicose. Então, onde que vocês estão sentindo sensações, sentimentos, emoções assim, e que vocês ainda estão apegadas a sentir isso, e não estão querendo liberar isso, assim como eu, nesse caso, não estou 100% disposta ainda a liberar isso. Então, a minha pergunta para vocês é essa, para vocês refletirem em que lugar vocês estão vivendo isso. E aí, como que a gente pode enfrentar essa situação, esse apego à dor? Como que a gente pode lidar com isso? Primeiro lugar, reconhecendo que ele existe. Eu digo que eu já estou no primeiro degrau da escada. Eu já sei que ele existe, que eu vivo isso. Então, a primeira coisa é assumir. Por isso que vocês têm que reconhecer na vida de vocês. É na minha mãe, que a gente sempre briga, e por mais que eu não queira brigar, eu brigo. É com meu pai, que me causa tal e tal desconforto quando ele faz tal coisa comigo, mas ainda assim, sempre que eu preciso, que eu tenho a opção de não entrar nisso, eu vou lá e entro. É com a minha amiga, que eu não consigo dizer não para ela, e aí, sempre que eu tenho possibilidade de dizer não, eu não falo, isso me causa um sofrimento, me causa uma dor. Aonde está? É no meu trabalho? Tragam para a vida de vocês. E aí, quando a gente compreende que isso está existindo, que a gente vive esse apego, a dor em algum lugar, a gente pode fazer movimentos
para liberar. E aí são N movimentos que vocês já conhecem, eu sempre falo para vocês. Vocês podem levar para terapia, vocês podem fazer uma meditação, vocês podem silenciar e conectar mais com vocês. Enfim, aí são várias formas, porque vocês vão ter que reconhecer aonde que ele começou, qual é a causa, ou o que que eu ganho com essa dor. Vamos trazer para o meu exemplo. Provavelmente, porque por ser o açúcar e com tudo que ele causa, é um apego, aliás, por ser o açúcar e com tudo que ele causa, o amortecimento que ele causa, é uma negação em enxergar alguma ferida que está por trás dessa dor. Então, ele me adormece, né? Coisas que nos adormecem, adormecem, né? O celular, ficar horas ali, TikTok, Instagram. Isso é um amortecedor. Isso é uma forma de viver a dor e não olhar de fato para ela e para a causa que está por trás dela. Então, o meu convite hoje para vocês é olhar para isso. Onde que está esse apego à dor, entender qual é a causa dele e ter coragem para liberar. Ah, por que será que eu estou dependente do açúcar agora? O que está acontecendo na minha vida que eu estou preferindo, escolhendo estar neste lugar onde eu me amorteço, onde eu sinto a dor e fico apegada nela, pensando, relembrando coisas, enfim, tudo que isso gera, né? Tudo que a situação, a experiência gera, traz para nossa mente, para o nosso pensamento. Fez sentido? Vocês entenderam? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Intestino é o segundo cérebro. O meu, quando o meu dava umas travadas, era complicado não ficar irritada. E realmente a cabeça dava bagunçada, assim. Tem, inclusive, um livro com esse nome, que é bem bom. É O Segundo Cérebro. Bem legal de ler, gurias. Acho que eu li ele faz uns anos já, 2014, 2015. Foi um livro bem bom, assim, para eu entender muita coisa sobre os hormônios, sobre a minha forma de pensar. Mais alguém quer trazer algum exemplo? Ou falar alguma coisa? Eu vou dar mais um exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo real de uma paciente minha. Essa paciente, há um tempo, tem um processo na justiça. E aí, esse processo não andava. Não andava. E ela nutria muitas emoções e sentimentos. Todos os dias ela lembrava desse processo, que ele existia. Todos os dias ela lembrava. Mas ela não tinha uma girada de chave ou alguma coisa que fizesse com que ela saísse desse ciclo de dor, de relembrar, não querer resolver, porque inconscientemente ela queria resolver do jeito dela, e aí entra o controle, que a gente já falou em outras aulas, e por trás desse controle estava o quê? Esse apego ao resultado, que estava gerando dor, que estava gerando desconforto. Aí ela fez o movimento de levar isso para a sessão, para a terapia e resolver até que o processo andasse. Então, existem vários exemplos que a gente pode estar vivendo, que a gente pode estar nutrindo e que são processos de dor que a gente está apegada e não quer desapegar. E, mais uma vez, o pior de tudo isso é que a gente vai morrendo aos poucos. A gente vai deixando de ser quem a gente é. Parece que não, só que ele vai consumindo a gente aos poucos, sabe? Sabe aqueles momentos na vida que a gente para e pensa assim, meu Deus, como eu cheguei até aqui? Foi assim. Foi assim que tu chegou. Tu nem viu o que estava acontecendo, né? Tem muita gente que fala, não sei nem como que eu engordei. Quando eu vi, eu já tinha engordado 30 quilos. Por quê? Porque o processo de dor foi tomando conta da pessoa. Ao invés de estar presente, ela estava sempre na dor, e isso vai consumindo ela. E eu peguei esse exemplo, mas tem diversos outros, né? Para trabalho, para tudo, para relacionamentos. Aí chega um momento que a gente pensa, meu Deus, como que eu cheguei até aqui? Como que eu me mantive esses anos todos nesse relacionamento? Foi assim, apegada à dor e não olhando para as possibilidades para a resolução dessa dor. Josi, pode falar, lembrando que tu vai aparecer. Não vou aparecer, na minha câmera tá desligada. Tá, Odeia.
tu vai falar, vai aparecer e tá teu nome aqui, tá? Ah, tá, não tem problema não. Ô, Tá. Daí, essa questão de apegador, ela pode vir também por uma questão assim de infância, de tipo, os pais tudo reclama, tudo fica na dor, não vê o lado positivo da coisa. Tem a ver com isso também? Ou não? É da pessoa mesmo? Pode ter, porque tu te acostumou. Como talvez tua família viva assim, esse foi o exemplo que tu teve, isso é o normal. Então, tu começa a manifestar esse apego à dor na tua vida e viver esse apego à dor. E aí, o que acontece? A vida não anda, não destrava. Aí, tu tem que estar consciente, mesmo momento, ó, reconhecer que isso existe e fazer uma mudança, desapegar dele. E não é simples, tá? É o que eu tô falando para vocês, gurias. Eu tô desde junho falando, tá? Semana que vem eu vou parar. Semana que vem eu vou parar. E eu não parei de comer doce ainda. Aí, aí tu, às vezes, tu pode usar, dependendo da situação, né, que está se apresentando, tu pode usar algum artifício. O que eu fiz? Comprei várias proteínas de sabores de chocolate, de morango, para começar a introduzir nesses momentos em que eu comeria o chocolate ou o doce, enfim, normal, né, o tradicional. E aí espero que dê certo. Só que aí já estou no segundo passo, né? Já me tornei consciente, já estou fazendo movimentos para mudança. Mas ainda assim precisa partir de alguma coisa de dentro, que eu também estou fazendo, né? Obviamente, né? Levando para terapia, tentando entender o que está acontecendo, ressignificando. Mas aí você vai criando esses momentos, esses passos, a partir do momento que tu reconhece que existe um apego e onde que ele está se manifestando, tá? Entendi. Respondi, Josi. Sim, respondi. Eu queria entender, até assim, perguntei por conta de mim mesma. Eu estou exatamente nesse processo de mudança, né? Passei mais de 30 anos só na reclamação. E eu não notava isso. Só depois de muito tempo que toda a gente falou, nossa, Josi, como que você reclama? Você não era desse jeito, né? Você sempre viu o lado bom das coisas. De uma hora para outra você começou a reclamar demais. Aí tudo bem, eu comecei a analisar e eu falei, realmente, eu tô muito reclamona. Só que aí, quando eu parei de reclamar e comecei a ver o lado bom das coisas, as pessoas que convivem comigo achou estranho. Nossa, você tá muito assim. Tudo você acha que é bom, mas não é assim a vida. Aí eu parei de dar ouvido pros outros, só isso. Uhum. Mas, ó, é porque as pessoas estão apegadas. Tem duas questões aqui no teu exemplo, Josi. As pessoas estão apegadas à dor e as pessoas estão apegadas a o personagem que tu era. É isso. Lembra, eu sempre falo isso também, gurias. A gente vive um teatro da vida e cada pessoa interpreta um personagem. Quando alguém daquela cena, né, daquela família, por exemplo, quando alguém ali daquela cena que está se apresentando decide trocar o personagem dela, decide fazer alguma coisa diferente, as outras pessoas se espantam. Como assim? Se antes os teus movimentos na peça eram esses, como que agora tu quer mudar a peça inteira? Né? Como que tu quer mudar? Se tu mudar, tu vai mudar a peça inteira. Então, as pessoas realmente não lidam muito bem, mas isso é só no início, por experiência própria, tá? Porque isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com meu pai, isso aconteceu com todo mundo quando eu fui fazendo mudanças, desde a alimentação até minha forma de pensar e tudo mais. Isso muda, tá? Por isso que a gente tem que fincar o pé na nossa mudança e ter certeza de que esse é o caminho e que o melhor vai vir, sem importar com o que os outros estão pensando. E aí, Deus só vai te empurrar, o universo só te ajuda. Querem, querem perguntar mais alguma coisa, gurias? Não? Então podemos encerrar a aula de hoje. Curtinha, mas direta, né? Eu queria que vocês entrassem em contato com esse assunto. Ele é muito importante. Ó, a Rita disse só 1 minuto. Vamos esperá-la. Esse processo da gente reconhecer é muito importante, é o primeiro passo. E o resto a gente vai dando passinhos, né? Até que a gente consiga realmente liberar. Mas daqui a 3 meses eu vou vir aqui e vou dizer para vocês, gurias, consegui. Parei de comer doce convencional de novo, tradicional, né? De novo. Aí eu vou voltar para os doces veganos, que são mais leves, que na maioria não tem açúcar. Mas eu vou trazer essa vitória para vocês. Esse é o processo. Reconhecer e ir fazendo mudanças devagar.
Mais alguém quer falar? Daí, você falou de doce, eu lembrei de uma situação minha. Eu não gosto de doce. Detesto o cheiro de doce de leite, pra mim é um pavor, me dá uma ânsia terrível. Só que eu gosto muito de chocolate, demais da conta. E aí teve uma época que eu tava comendo muito chocolate, mas muito chocolate mesmo, e toda hora eu queria comer alguma coisa doce, sem gostar de doce. O que que eu fiz? Eu substituí o doce por cenoura. Eu cortei a cenoura, deixei na geladeira e achei mais fácil, porque a cenoura é docinha, né? Dependendo de como você compra ela. E aí eu consegui substituir, aí foi onde eu cortei o doce da minha vida, que eu já não gosto, né? Mas eu não entendia a causa por que eu queria comer tanto doce. Aí eu comprei cenoura, deixei ela bonitinha na geladeira e comecei a comer cenoura no lugar do doce, né? No seu caso, já não sei, né? Porque você já come em pote, né? Aí já dificulta. Aham, Josi, eu nem sabia que a cenoura era tão docinha assim. Para mim, a beterraba é até mais docinha que a cenoura. Mas não, Josi, acho que eu não conseguiria. Eu tenho que substituir. Eu ainda comentei com a Tamires ontem. Eu comi o doce não é whey porque é vegano, né? Mas da proteína vegana, é o chocolate, muito doce. Muito doce. Parece que vai açúcar nele, embora não vá. E mesmo assim, eu senti ainda vontade de comer o açúcar, porque não é de fato o gosto do doce, sabe? Eu já estou no nível de dependência, infelizmente, que é da substância real, da substância açúcar que vicia muito, né? A gente sabe. Acho que vocês devem saber que o açúcar também é uma substância viciante. Mas não tenho certeza que eu vou conseguir esperar. Consegue sim. A Rita falou, quem conheceu a Déia desde pequena e vê ela hoje, começa a crer que tudo muda e é possível. Eu estou aqui, realmente, gente, eu sempre falo isso para vocês. A Rita me conheceu desde pequena, é a prova aqui. Mas se eu mudei a minha vida, qualquer pessoa muda, gente. Porque eu não era essa pessoa, não era mesmo. Nem em gostos, nem em que me vestir, nem em nada. Eu era totalmente diferente. Tive fases bem intensas. Esses dias até postei um meme que dizia: a juventude, como é que era? A juventude de hoje acha que ir para o bailinho e, sei lá, virar noite no bailinho é ser apocalíptica. Mas eu, se for olhar tudo que eu fiz no passado, eu não sei como eu tô viva, sinceramente. Eu era realmente apocalíptica. Então, é o que eu digo, gurias. Se eu mudei, qualquer pessoa pode mudar. E eu já tive fases, eu já contei para vocês aqui, né? Que eu já usei muitas drogas, tinha fases que eu bebia muito. Tem uma cena, inclusive, que eu lembro. Olha, eu tentando não, né? Abrindo meu coração aqui na vulnerabilidade para vocês. Mas sei que vocês não vão me julgar. Que eu lembro, inclusive, de encontrar com a Rita numa festa e eu tava, assim, ó, de um jeito. Foi a primeira e única vez que eu fiquei daquele jeito, obviamente, mas era assim, a bebida me dominando completamente. Não sei se tu vai lembrar, Rita, na frente do João Gilberto. E então, gurias, é o que eu digo, assim, qualquer coisa que vocês queiram mudar na vida de vocês, vocês podem mudar. Porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, eu tenho certeza. Não, por isso que eu quis falar que se tu mudou, eu posso mudar. Então, eu acredito, porque eu estou vendo e eu tenho que crer para poder ver, né? Essa é a verdade. E eu sempre disse, acabei de dizer para a tua avó essa semana, que como a Déia mudou. Eu tenho assistido as aulas dela, tenho acompanhado ela, e a Déia mudou muito, e realmente mudou muito. Então, gurias, peguem essa inspiração da Rita. É claro que para ela fica mais fácil, porque ela me conheceu desde pequenininha. Mas não é que eu não seja diferente da Déia, né? Eu também fui muito, desculpa a palavra, mas fui muito porra louca também na juventude. Mas é isso, gurias, fiquem com essa inspiração, porque dá para mudar. Eu tô feliz que a Rita tá percebendo isso, porque, gurias, eu cresci, tá, vendo a minha mãe falar que nada era possível. Tipo, para ela, naquela época que eu devia ter uns 10 anos, tipo, ter um carro era impossível, fazer uma faculdade era impossível. A minha mãe não tinha feito faculdade até então, depois ela acabou fazendo. Tudo era impossível. Então eu acreditei que eu era daquele jeito e que eu ia ser daquele jeito para sempre.
até eu entender que não, que eu posso mudar o que eu quiser. Claro, respeitando o tempo, né, gurias, tempo das coisas. Isso é uma coisa que eu ainda não falo muito para você sobre isso, porque é o meu processo atual, é o processo que eu estou vivendo de aprender que as coisas não são sempre do meu jeito, que eu, por mais que muita coisa eu tenha conseguido na hora que eu queria, do jeito que eu queria, agora eu estou percebendo que existe um tempo para as coisas e eu preciso ter paciência, eu preciso ter resiliência, dedicação, são várias coisas a ser nutridas, então eu não falo muito sobre isso. Mas dentro disso, a gente tem que ter a visão de que tudo é possível. Pode ser que a gente, vamos supor, tá? Pode ser que eu leve mais 2 anos para parar de comer o açúcar, mas pode ser que seja amanhã. Só que o que importa é que dá para fazer a mudança e vai ser feita. E é nisso que vocês precisam se agarrar. Qualquer coisa pode ser feita. Então, voltando para o assunto da dor, não importa o apego que vocês estão tendo hoje. Se é uma dependência de alguém, se é um apego à procrastinação mesmo, né? Não fazer o que tem que ser feito. Não importa o que seja, desde que vocês estejam no caminho de trabalhar vocês, que é buscando autoconhecimento. Se ainda não dá para ir para terapia, né? Busca no YouTube. Tem N terapeutas e pessoas da espiritualidade. Tem muita gente mais velha. Eu gosto de acompanhar. Eu já falei para vocês, eu não acompanho ninguém da minha faixa etária, meus terapeutas, meus amigos e tal. Eu não gosto. Eu gosto de acompanhar as pessoas que estão há 40 anos nesse mundo da espiritualidade, há 30 anos, quando, tipo, nem eu nem fazia, não era nem nascida, e quando eu comecei a entender, essas pessoas já estavam muito à frente de mim. Então, busquem, porque tem conteúdo gratuito. Vocês não precisam, se ainda não dá para pagar uma terapia, busquem essas pessoas que sabem como ajudar vocês nesses processos espirituais, de autoconhecimento, de liberação de pensamento, de lidar mais com as emoções. Conteúdo tem, gente. É só vocês quererem, vocês precisam se dedicar. Com dedicação, qualquer coisa pode ser mudada. Firmem o caminho de vocês para onde vocês estão indo, se agarrem nisso e vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. Não apressem, tá? Esse é o meu processo, porque eu sempre fui aquela pessoa, como se diz assim, que é tudo para ontem, imediatista, sabe? E aí, esse ano, eu tô aprendendo o oposto, eu tô aprendendo que não, sabe? Dá para ser com calma, eu preciso ter paciência, eu preciso... Então, quando a gente entende que as coisas vão acontecer uma hora ou outra, se a gente estiver fazendo o que a gente tem que fazer, porque aí não é assim, eu vou azar, uma hora acontece. Não é assim que funciona, não é aleatório, uma hora acontece, não, é a partir do teu movimento. Vai se movimentando, que se tu estiver te movimentando, com certeza vai dar certo, seja lá o que for. É isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, eu ia te falar se tu pode colocar ali no grupo do Whats umas dicas de terapeuta e de meditação. Sim, boto as pessoas que eu acompanho, tá? Mas assim, já posso dizer alguns nomes para vocês. Tem a Raul, que ela é uma senhora, assim, transcendental na espiritualidade. Tem o Wagner Borges, tem... Quem mais? Tem a Mônica de Medeiros. Gente, eu coloco para vocês uma lista dessas pessoas que eu acompanho, tá? Não, eu acho que, assim, nenhum deles trabalha como terapeuta, mas eles trabalham com falam desses assuntos, assim, tem canais no YouTube e tudo mais. Tá? Tem mais alguém que quer contar algum exemplo, que se identificou? Não? Então, podemos acabar por hoje, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem tem mais. E lembrando que quinta-feira a gente tem uma Halila, tem a aula. A aula não, né? O jogo. Então, para a turma de vocês é free, só apareçam, tá? É um presente. E mais um detalhe. Vocês que estiveram aqui na live hoje, eu vou abrir mais uma vez a promoção para o curso, tá? Ao invés de ser o valor cheio, que é 250, pagando até hoje, final da noite, fica 200 novamente, tá? Um presente só para quem esteve aqui. E para as meninas que saíram agora, eu vou colocar ali no grupo. Para quem for participar e sentir de participar com a gente no dia 2 e 3 de setembro. Tá bem?
Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Então fiquem com Deus, com o meu abraço, com o meu Obrigada. carinho. E vejo vocês na quinta. Estejam presentes porque vai ser muito legal. Eu tenho uma reunião na quinta, não sei se eu vou conseguir, tá? Ai, tá bem. Me chamaram agora à tardinha. Tá? Mas quem puder, esteja presente. Tá? Tá. Beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.